Bom, pessoal, então agora o nosso convidado maravilhoso, Tiago Prado, já está entre nós, mas antes eu vou apresentá-lo. O Tiago Prado, gente, ele é artista visual, comunicólogo de formação, pós-graduado em cinema. Já levou as suas obras, né, ao Nordeste do Brasil e participou de exposições em Santiago, Paris, Barcelona, Londres e é autor, e é autor desse livro, Mal Secreto, que é maravilhoso, né? É um entrevistado muito chique, então suba! Venha, Thiago! Olá, boa noite, Olá, Thiago. boa Tudo noite. bem? Tudo bom, tudo ótimo. Bom estar aqui com vocês. Bom estar nesse lugar aqui. Nós que Aliás, boas agradecemos. notícias que a gente está tendo hoje também. Ah, é? Nem tudo, Temos, mas é. tendo boas notícias, viu? Assim, eu Não, gostei do que estava assim na chamada em aberto, assim, eu estava achando bom, eu estava gostando. não, temos boas notícias, por exemplo, né? Os trabalhistas que ganharam lá em Londres, né? Esmagaram a direita lá, ainda que seja, né, a ala mais conservadora dos trabalhistas, não importa. Qualquer coisa é melhor que negacionista e as investigações, né, seguindo adiante contra essa organização criminosa, né, Thiago, que governou o Brasil por 4 anos. E ontem, Thiago, só para a gente fechar esse ponto, tinha o pessoal Sim, reclamando, demora muito. Não é que demora muito, gente. É que nós fomos mal educados com a Lava Jato, né, que não respeitava o rito processual e entendi. prendia as pessoas, né? No primeiro indício, já prendia as pessoas. Agora não. Até o presidente Lula, há 2 semanas, falou: não, eu quero que o Bolsonaro se defenda até onde ele puder. E se no final ficar provado que ele cometeu um crime, a justiça cuida, né? Democracia é isso, né, Tiago? Olha que você me trouxe um bom consolo, viu? Eu não tinha pensado ainda por esse ponto. A Lava Jato educou mal a gente. Realmente, a gente tinha uma Sim. expectativa de que as coisas acontecessem no mesmo tempo, né? A gente viu tudo acontecer muito rápido, né? Então a gente esperava que as coisas também acontecessem rápido também, né? Tivesse uma resposta logo, né? Enfim, Uhum. mas eu não vou adiantar porque a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Falaremos. Bom, gente, então já apresentei o Tiago, que é o autor desse livro maravilhoso. Tiago, eu amei seu livro. Eu me identifiquei muito, muito com Que vários bom. momentos com ele. Eu, né, como comunicador, eu sempre falo, o texto, ele tem 3 camadas, né? Ele anima a gente, né? A gente se alegra, né? A gente se irrita com o texto, né? Nossa, ele não tá falando isso. Ou é aquele texto que não serve para nada, que não faz nada, né? Que você lê, que você, né? Porque a comunicação ela é realizada quando o texto mexe comigo. E o seu livro, ele me alegrou e me irritou muitas vezes, assim, nossa, gente, mas por quê? E aí, Thiago, então a primeira coisa que eu quero começar com a nossa conversa, que eu percebi, assim, muito forte ao longo do livro inteiro, do seu livro, é a rejeição, né? A questão da rejeição ela é muito presente, assim, de várias maneiras, né? Eu acho muito legal a maneira como você trabalha essa coisa da rejeição, né? Não é só uma coisa negativa, você tira dela é uma cebola, né? Você vai descascando essa rejeição, né? E os impactos que ela teve na sua vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se eu estou certo, que a rejeição é presente na sua obra e por que você resolveu, então, descascá-la ao longo dessas 200 páginas aqui. Olha, eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, não dá para não dá para viver a vida sem refleti-la, sabe, assim. A vida ela precisa disso. O problema é que nem sempre a gente tem tempo para refletir. E esse que é um dos grandes problemas do capitalismo. Ele tira esse momento de reflexão das pessoas. Ele não deixa você refletir. Quando você não pode refletir sobre a sua própria vida, você não pode reclamar, você não pode pensar em soluções, né? Então, você fica muito limitado, você só pode aceitar o que vai chegando.
E é assim que a gente vai vivendo em sua maioria. A gente vai vivendo no automático, né? Eu venho de gerações, né, de família em que todo mundo via vivendo no automático. Todo mundo estava ali, sendo obrigado a viver. Não era porque queria, não. E não era por falta de inteligência, não. Era porque estava sendo obrigado a viver exclusivamente no automático. Então, todo mundo estava ali, né? Eu considero principalmente o meu avô, por exemplo, que eu cito ele no livro, Sim. né? Meu avô era um cara que, dentro do censo, né? Ele é um nordestino analfabeto, né? Mas assim, né? Com toda a inteligência dele, né? E com todo momento de reflexão que ele se prestava a ter, né? Porque ele era um cara calado, ficava lá fumando o cachimbinho dele, né? E Uhum. tal. Tanto é que a imagem que eu tenho dele é muito disso, é ele calado lá na cadeirinha dele. Só que a imagem que os filhos têm dele é trabalhando o tempo todo, é acordando bem cedo, acordando os filhos, botando eles para tomar o café da manhã e indo trabalhar, e trabalhando de domingo a domingo. Uhum. Então, quando eu pegava o ônibus, quando eu pegava o trem, muitas vezes eu me lembrava dele, eu pensava nele, eu pensava assim, puxa vida, meu avô pegava aqui em outra situação, sabe? Assim, o meu pai encarou isso daqui numa outra situação. Agora, pensando na outra coisa que você falou, você considerou com relação à depressão, né? Não, a rejeição. A rejeição, pois é, eu estou É que a trocando as rejeição. palavras aqui. Não, A rejeição, pois é, ela assim, é um eu tema acho que ela presente no livro, contribui no né? final de tudo, né? Tudo que acontece com a gente, ou acaba matando a gente, né? Ou, ou faz com que a gente encontre uma outra forma de viver, né? Sim. Todos os prejuízos que a gente vai tendo na vida, eles vão fazendo assim, né? Então, uma oportunidade que você queria ter de emprego e que você não teve, teve fechou as portas, uma pessoa por quem você se viu apaixonada e você levou um não, sabe? Todas as rejeições, e elas vão acontecer na vida para todo mundo. É que tem Uhum. algumas pessoas que têm um pouco mais de sorte, assim, e não são tão rejeitadas assim tanto, né? Mas elas, teoricamente, elas acontecem para todo mundo. Todo mundo tem um pouco de um sonho buzinado, né? Eu me lembro muito de uma peça da Denise Fraga que ela usa a expressão dessa forma, assim, um sonho buzinado, sabe? Assim, todo mundo tem um sonho buzinado. Então, esse sonho buzinado, o que que você vai fazer dele, né? Vai ficar lá, né, como uma coisa assim que te marca e que te mata, ou você talvez consiga tirar alguma coisa. Agora, nem sempre é possível tirar. Nem sempre você vai conseguir tirar alguma coisa. É importante ter isso em mente. Não dá para obrigar, sabe, a ficar Uhum. com aquilo de que não, sabe, aquela resiliência para sempre. Não, tem vezes que não vai conseguir tirar nada. Tem vezes que simplesmente você vai olhar e vai falar assim: o máximo que eu posso tirar é a aceitação de que eu fui rejeitado aqui e que eu preciso Uhum. olhar para o outro lado e seguir em frente. Você tocou num ponto que já era a minha pergunta seguinte. Tem um outro embate no seu livro. Você trabalha de maneira muito legal a partir da cultura pop, de músicas e símbolos paisajísticos do Rio de Janeiro, né? O teu livro também é muito geográfico, Uhum. né? É uma É. obra muito geográfica, mas tem um embate muito forte lá, Thiago, e você é o narrador dessa obra, né? Você pode falar um pouco disso também, que é um personagem que ele lida muito com o tempo passado e o tempo presente, né? Ele usa muito o passado para pensar o presente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, sim. Eu considero que Mal Secreto é um livro que assim ele revisita muito o passado, né? Não é à toa o Mal Secreto, né? O Mal Secreto não é um spoiler, né? Até porque isso acontece logo no início do livro, eu falo disso, né? E quem conhece a música sabe de onde vem Mal Secreto, né? Vem de uma música do Jacques Macalé, do Elie Salomão, né? Que foi eternizada pela Gal Costa.
E nessa música, que foi uma música assim que, quando eu ouvi essa música, eu tinha 20 e poucos anos, assim, e aí eu ouvi pela primeira vez, assim, prestando atenção nessa música, eu falei, cara, eu sou a pessoa dessa música. E eu não quero ser a pessoa dessa música, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, mas eu não sabia, obviamente, o que fazer para não ser a pessoa dessa música. Mas eu percebia que eu tinha aquele mal secreto, sabe? Assim, aquela ideia do como vai, tudo bem, tá tudo legal, tá tudo em paz, e aí você vai sempre dizendo que tá tudo bem. Olha aí a coisa da reflexão, né? O tempo Uhum. de reflexão, a importância dele. Aí, beleza. Só que aí o tempo foi passando, né? Aí você vai levando porrada da vida, né? E vai fazendo as coisas, vai fazendo o que você tem que fazer, o que você é obrigado a fazer para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, vai respondendo a tudo. Chegou a hora, quando eu estava escrevendo, que eu me ative a isso. Eu falei assim, cara, hoje eu não sou mais essa pessoa. Só que eu ainda tinha mais coisas a ainda a ir lá no passado para poder, sabe, como um arqueólogo, sabe, assim, que vai lá, vai mexendo, vai tirando a poeira, sabe? Eu ainda tinha mais coisas para fazer isso. E então eu tive de revisitar muito o passado. Esse é um livro que eu faço muito isso, sabe? Aliás, eu, eu escrevi 3 livros, né? O Mal Secreto é o primeiro livro. O Mal Secreto é o livro que, que vou muito para o passado e volto para o presente, como você muito bem colocou, né? Eu sempre volto para o presente é muito Uhum. importante, né? O próximo livro, né, nessa trilogia, né, é um livro que eu estou muito no presente, inclusive, né, assim, considerando que o presente vai ser o passado. Então, assim, quando quem Sim, estiver lendo, já vai ser o exato. passado, né? Uhum. Tendo essa perspectiva. E o terceiro livro, ele inclusive, ele se chama Amanhã, sabe? Então, enfim, essa questão do tempo, eu utilizo ele como ele é um dos não só elementos, mas um dos personagens mesmo, das personagens do livro, né? Assim como a Uhum. própria cidade, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, né? Nos outros livros tem mais momentos de viagens, então as outras cidades elas também entram como personagens do livro também. Uhum. E, não, sim, o Rio é o segundo personagem aqui do livro, né? O primeiro é você, ou você como narrador, e o Rio de Janeiro, que eu adorei, aliás. Agora, Tiago, a religião, ela também é presente, mas de uma maneira muito dolorosa, né? Uhum, Todos os momentos que ela permeia toda a sua obra, né? Até o final, é algo que te traz má lembranças, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, para a gente, se esse livro também é uma maneira de lidar com essas má lembranças desse período religioso seu, porque eu vejo na obra você deixa muito claro isso para a gente, que foi um momento que teve seus bons momentos, mas que teve também um momento muito ruim, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse trabalho de reencontrar esses momentos e escrever sobre eles. Que você falasse um pouco para a gente sobre isso. é, assim, o que acontece quando você faz essas revisitas, quando a gente faz essas revisitas, né, elas costumam ser dolorosas, né, porque assim, as Hum, memórias, né, a gente adota algumas memórias como memórias assim para lembrar para sempre, né? Eu adoto, sim. eu pelo menos assim, eu tenho umas memórias que eu escolho assim para sempre lembrar, para sempre revisitar elas como um refúgio praticamente, sabe? Mas quando eu visito essas memórias em Mal Secreto, obviamente eu visito muitos lugares que não são lugares agradáveis, né? E isso Uhum. acontece também, né? Então eu vou visitar alguns lugares da infância, por exemplo, né? Em que acontece justamente momentos de segregação, né? Que são provocadas ali por isso, né? Porque na verdade o que aconteceu?
como eu fui criado numa religião que promove justamente de você ter uma diferenciação em relação ao mundo, né? Isso é mais um elemento que te faz ser diferente para as pessoas. Então, isso é Qual que mais é um elemento que te faz ser a alvo. religião, Thiago? Qual que é São testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová, Então, tá. isso é mais um elemento que te faz ser alvo também das outras pessoas, né? Então, assim, eu não posso dizer que só há problemas ali dentro. Tem uns problemas ali dentro, mas tem uns problemas que você tem que encarar fora, com todo mundo do outro lado, sabe? Então, Uhum. assim, é bastante problemático, sabe? Assim, a vida da criança, do adolescente que encara isso, sabe? Assim, tem que Sim. ter uma estrutura emocional, familiar muito forte para conseguir ter uma base, né? Que, por exemplo, isso eu falo assim de observação até dentro da minha própria família, né? Eu vejo, por exemplo, meus sobrinhos, eles têm uma estrutura, né, diferente, que consegue ter, me parece, uma saúde mental muito melhor para isso, sabe? Sim. Assim, sabe? E eu não falo isso nem pelos meus pais, não, sabe? Assim, foi simplesmente assim, questão de época, uma série de fatores, uma série de coisas, algumas que eu até listo no próprio livro e eu não vou falar para não dar Sim. spoiler também do livro, Claro. né? Mas Claro. assim, são várias coisas que contribuíram para isso, né? Então, assim, no meu caso, pelo menos, eu já tinha alguns fatores que já iam me fazer ser uma pessoa diferente. Então, assim, eu tive mais outro que me fez ser uma pessoa diferente. E Uhum. aí, assim, e tem a questão da rigidez cognitiva, né? A minha rigidez cognitiva, ela me fez ser bastante rígido com tudo que eu aprendia, né? Então eu assumia as coisas de uma forma diferente de como outras crianças que estavam lá também sendo criadas da mesma forma assumiam, Sim. né? Então o meu posicionamento era diferente, era bastante rígido, na verdade, né? E isso fazia com que eu acabasse me expondo de uma forma que eu acabasse sofrendo mais, né? No final das Uhum. contas, eu acabava tendo problemas por conta dessa rigidez, tanto fora, como às vezes até dentro do lá mesmo, assim, sabe? Uhum. Entendi. Tiago, tem outra também questão que tem uma frase que eu adorei do seu livro, que eu gostei. Você está lá falando um dia muito legal, seu produtivo, mas de repente você joga tudo para baixo quando você fala, bom, mas esse pode ser o último dia, só que a gente não sabe, né? E essa é uma ideia que também está sempre ali, né? A morte. Né? Uhum. A morte é o narrador fala muito da morte. Ai, hoje pode ser o último dia. Isso aqui é muito importante, mas pode ser o último dia. Então eu te pergunto, qual é a sua relação com a morte? Você tem medo de morrer? Olha, eu tenho, eu acho que eu tenho medo de não viver, sabe? Assim, eu tenho muito mais medo de não viver. Enquanto eu tiver vida, eu quero realmente poder usufruir a vida, sabe? Assim, acho que o maior problema é esse, é você não usufruir a vida, sabe? Assim, agora, Uhum. morrer, pelo menos do que a gente conhece, faz parte do ciclo da própria vida, sabe? E aí cada um em sua religião, várias as religiões elas vão explicar e vão trazer várias perspectivas diferentes, né? Uhum. De um pós-vida, né? Do que vai acontecer, se você vai ressuscitar, se você vai acordar num outro lugar, no mundo espiritual, num outro plano, enfim, tem várias possibilidades de como vão ser esses outros mundos, né? Mas se você vai reencarnar, enfim, tem várias explicações possíveis para ir. Mas eu acho que assim, considerando o que a gente tem aqui, né? Eu acho que o maior problema é estar aqui e não estar vivendo. Isso eu tenho muito medo. Isso eu tenho preocupação mesmo, assim. Será que eu estou vivendo, sabe? Assim, será que eu estou aproveitando esse momento, sabe? Eu tive uma boa Uhum. notícia. Será que eu estou rindo o suficiente por essa boa notícia, sabe? Fazer um complemento. Bem no finalzinho do livro,
tem uma hora que você reflete sobre isso em relação às redes sociais, né? Que a gente fica muito ali, né? Vendo a vida do outro e esquecendo da nossa, né? A gente está muito naquela loucura e você começa, então, ou o narrador, o personagem, começa a levantar essas questões, né? De estarmos muito num lugar que não existe, né? Que são as redes sociais e não estar vivendo. Tem relação com isso também, dessa loucura das redes sociais, da nossa geração, Thiago? Essa sua reflexão também? Olha, eu acredito que a vida nas redes sociais, ela também é possível, ela faz parte da vida também, sabe? Assim, os meus trabalhos de arte, eles justamente eles tiram essa diferença, sabe? Assim, eu misturo o que é a minha vida cotidiana no mundo real do mundo virtual, do mundo digital, sabe? Assim, eu acredito que Uhum. é tudo. O problema são as mentiras que estão lá e que estão fora também, porque tem muita mentira no mundo real. É que é muito mais fácil você falsear, inclusive a sua vida, no mundo virtual, realmente, é muito mais fácil, né? É muito fácil, né? Meu sobrinho mesmo estava contando de uma coleguinha que, aliás, que é filha de uma outra pessoa, tal, uma professora que estava contando a história, dizendo que lá que uma menina posta foto que mora num outro bairro, num bairro de classe média alta, Uhum. que frequenta restaurantes caros, que faz viagens internacionais, que não sei o quê, e a menina mora no bairro pobre e nunca saiu dali, sabe? Assim, e é uma menina adolescente e tal. É muito triste. Essa menina, a gente pode dizer, ela não está vivendo a vida dela, né? Ela não está construindo nada de bom para ela, né? Ela está só vivendo falseando. Então, assim, é muito fácil você falsear a sua vida nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Isso é muito ruim, né? Mas aí é uma questão de você se perder na rede social, o que é muito diferente de você poder viver na rede social. Eu encontro, assim, pessoas hoje, assim, que são maravilhosas, assim, eu não estaria aqui, por exemplo, hoje, se eu não tivesse nas redes sociais lá, sabe, não conheceria pessoa fulano, de ciclano, beltrano e tal, não sei o quê, para poder estar aqui hoje, sabe, assim. Por quê? Porque foram nas redes sociais, sabe, assim, porque ali você vai conhecendo uma pessoa ou outra e tal, e aí você aí eu vou, sou provocado por uma pessoa X, aí eu escrevo um livro, Uhum. sabe? É isso. Muita coisa é possível através desse mundo virtual. O problema é o mau uso disso. Meu sobrinho, por exemplo, usando mais uma vez o exemplo dele, ele tem 15 anos, ele está aprendendo sobre economia. Ele estuda 4 horas por dia sobre economia. É uma questão do Parabéns. uso eficiente das redes Sim. sociais. Então, Aham. assim, é Claro. isso. É possível maravilhas pelas redes sociais e é possível coisas Uhum. muito ruins. Muito ruins. Por isso, eu acho muito importante a questão da base mesmo educacional, não só na escola, mas de casa. Só que aí viemos mais uma vez. Eu acho que a gente vai acaba parando lá no problema do capitalismo. O que o capitalismo permite que as pessoas tenham de reflexão da sua própria vida, até para que elas possam levar isso para os seus próprios filhos, Aham. né? O que o capitalismo permite? Uhum. Não, tá bom os comentários para você aqui. Tem outra questão também, Tiago, no seu livro, que são duas personagens que aparecem muito, que é a Rita Lee e a Gal Costa, né? Você e a Clara Nunes em terceiro lugar, mas a Rita Lee e a Gal Costa, bom, a Gal Costa, Aí, tá ali? né? Olha, viva a Rita Lee. Mas eu E vejo para não também, ser dessa vez, injusto, também está aqui do lado. olha, que ótimo, né? Qual que é a importância desse seu livro? Porque eu vejo que o seu livro ele é muito musical. Você Uhum. traz muita música, né, para o seu livro, né? Então, qual
Como que você faz? Qual é o seu diálogo entre linguagens, né? Porque você escreve, você pinta, você trabalha com arte visual também. Como que funciona? Como que você vai, sabe, bordando essas linguagens? Porque o seu livro aqui ele é um grande bordado, né? Você constrói um diálogo, né, com a música, com a geografia, com a arquitetura, né, e com a narrativa, né? Então, eu queria que você faça um pouquinho desse seu processo, né, criativo, como que você vai montando as suas A obras, relação com a seja em música. livro, com a música, a partir da música, mas seja no livro, seja na obra pintada ou editada, no que diz respeito à obra visual. Olha, eu acho que assim, esse livro só foi possível de ser escrito por conta da música. Eu acho que eu não conseguiria escrever se não fossem as músicas, sabe? Assim, as músicas me propiciaram isso, assim, essa forma de conseguir me expressar, sabe? Eu não sou músico, nunca consegui fazer nada de música. Tenho, assim, uma inveja danada de quem faz música, acho Eu também maravilhoso, tenho. assim. Eu acho Sim. fantástico, assim, eu admiro muito quem faz música, muito, muito mesmo, sabe? Assim, Para mim a música é a arte mais elevada, assim, porque ela toca em lugares, né, muito rápido, né, em pois segundos, é, sabe? Pois é, assim, então, ela assim, catapulta a gente. eu tenho uma relação com música muito forte, sabe? E aí, assim, para mim era como é como fazer cinema sem música, sabe? Assim, né? Sim. Sendo que o cinema praticamente desde o início ele tem lá os músicos lá na orquestra lá tocando lá no cinema ao vivo. É isso, sabe? Assim. Então, eu precisava da música, até porque a música ela estava no meu entorno, ela estava no, ela fazia parte da minha rotina, sabe, assim. Ou seja, eu Sim. precisava dela estar ali presente, entendeu? E aí, assim, foi naturalmente, sabe, assim, foi naturalmente. Até porque, por exemplo, o primeiro dia, né, que não é um spoiler também, né, o primeiro capítulo do livro é justamente uma corrida que eu fiz, uma corrida que eu fiz de 16 quilômetros. Que saudade eu tenho de conseguir correr 16 quilômetros. Eu não tenho conseguido correr 16 quilômetros, gente. Mas, enfim, eu corro ouvindo música em geral, né? Então a música está presente nesse momento desde o início, né? E assim, eu acho que a gente tem uma sorte danada de ter música muito boa aqui no Brasil, sabe? Assim, a gente tem música boa demais, assim, aqui no Brasil, sabe? Músicos maravilhosos, gente boa, 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 foda demais, sabe? Assim. Então, assim, não tem como, sabe, fazer é como se eu fizesse é como se eu realmente eu fizesse um filme sem música, sabe, assim. Mas Gal Costa e Rita Lee tem um lugar especial, né, na sua... Sim, e ela Tem. foi tomando, porque, assim, aconteceu o seguinte, ó, pois é, aqui, Aí, ó, tá vendo? ela estava Não aqui, pois é, sabia. porque da última vez que eu vim aqui no ateliê, eu botei para escutar a saúde, eu botei para escutar a saúde, e foi uma coisa que aconteceu quando eu estava escrevendo o livro. Eu tinha acabado de colocar a vitrola aqui no ateliê, né? Eu estou no ateliê que fica no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de colocar, e aí eu fui ouvir os discos e tal. Eu separei alguns discos, trouxe para cá alguns deles e tal, e fui ouvir esse. Assim, eu estava tão mal naquele dia, eu acho que eu falo isso no livro, eu acho que eu deixo isso claro. Estava tão mal naquele dia que eu nem me atentei, até porque na capa mesmo não está escrito saúde, né? Saúde está escrito atrás, bem grande. Sim. Mas eu não olhei atrás, eu só olhei na frente. Eu peguei o disco da Rita e fui ler, e fui ouvir, né? Assim, né? Aí quando eu fui ouvir a primeira música, Saúde, né? Quando eu ouvi ela cantando, eu falei assim: meu Deus do céu, é uma mensagem para mim. Até porque a saúde que ela fala me pareceu ser muito uma saúde ligada à saúde mental, né? E eu acho Sim. que a gente vive um momento em que a saúde mental ela está muito em voga, né? A gente percebeu que a gente está doente há bastante tempo. A gente tem Sim. problema de saúde mental já há muitos anos. A gente só não percebia, né? Porque a gente não tinha tempo.
Até que chegou um Uhum. momento aí, que eu não sei o que aconteceu, eu não sei dizer qual foi o marco aí, a gente começou a perceber que a gente tem problemas de saúde mental gravíssimos, assim, né? E aí, questão de procurar terapia e tal, tudo mais, né? Eu faço terapia, eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma neuropsicóloga e tenho um psiquiatra. Caramba, Eu achei que fosse muito, mas não é, não é? Tá. não é. E aí, assim, eu acho que eu nunca tive uma saúde mental tão boa quanto agora com o que eu faço hoje para a minha saúde mental. E Uhum. assim, a saúde mental não é só com isso, ela é também com a corrida. Mesmo não conseguindo correr mais o tanto que eu gostava de correr, mas eu tenho conseguido correr quase todo dia, Uhum. e isso também faz parte da minha saúde mental, assim como outras coisas, assim como dormir, por exemplo, faz parte da saúde mental, né? E eu dormia muito mal, assim, passei muitos anos sempre dormindo muito, muito, muito mal, sabe? Enfim, mas voltando para Rita Lee, assim, eu achei assim tão genial porque eu senti uma mensagem assim dela, assim, sabe, assim. E a Rita na época estava viva, tá? Assim, foi uma mensagem dela assim em vida, sabe, assim. Sim. Mas é legado dessa gente muito foda que tem, assim, que a gente tem que aproveitar isso, que é na nossa língua ainda por cima, né? Olha a nossa sorte. Você tem a sorte Uhum. de ter uma Rita Lee e o Roberto escrevendo na sua própria língua, no nosso idioma materno, sabe, assim, então é demais, assim. E eu não podia Não, deixar de aproveitar isso a força disso também para o livro, sabe, assim. eu concordo total com você. Temos a Rita Lee, e quando a gente pensa a música hoje, você tem, né, a Felipe Cato, Lued Luna, Johnny Hooker, Lineker, sabe? Nós temos muitos Jalu, artistas, Jalu, que são artistas únicas, que não tem parecida em outros lugares, assim. Você não tem outra Lineker, né, em outro país, uma Johnny Hooker, uma Felipe Cato, né? Você não tem, né? É algo revolucionário musicalmente e sexualmente, né? Que é muito importante. Mas tem um outro ponto também do seu livro que eu adorei, esse eu me diverti muito, Thiago, que é algo que eu defendo muito. Você fala ali, em alguns momentos, dos ex-amigos, né? Você lida de uma maneira até bem humorada, eu achei, pelo menos, no livro, sobre os ex-amigos, né? E eu sempre falei para os meus amigos, não, aquela pessoa que é uma ex-amiga minha. Isso é sempre motivo de ou muita risada, como assim ex-amigo, né? Nós temos um problema, né, socialmente falando, de findar relações, ou entender que relações acabam, né? Isso também me parece que é um outro tema seu aqui, né, do mal secreto do seu livro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O que você pensa, né? O que é o ex-amigo? olha, cara, acontece, né? Assim, a gente precisa reconhecer quando acaba, sabe? Às vezes é muito difícil, né? Eu acho que às vezes é muito difícil. E Sim. assim, não quer dizer que acabou, que você tem que apagar tudo, que você tem que destruir todas as fotos, todas as suas memórias. Não, assim, eu guardo, posso guardar para sempre, assim, com todo carinho, sabe? Assim, mas eu sei que acabou aquela relação, acabou, ela não tem mais para onde ir, sabe? Assim, e eu preciso reconhecer isso, até em respeito à memória que eu tenho com aquela pessoa, sabe? Assim, é isso que eu acho que a gente tem que ter, assim, é um respeito consigo, né, também, né? Um respeito àquela memória, Hum, antes que a memória vai virar só o quê? Só briga. Pra que isso, sim. sabe? Assim, eu prefiro ficar com as boas memórias, sabe? Assim, principalmente se você já tem memórias muito boas, assim, é melhor ficar com essas boas memórias, sabe? E, Thiago, a tristeza vem de fora ou de dentro? Você encontrou a resposta? Não consegui te ouvir.
A tristeza vem de fora ou de dentro? Você achou a resposta? Que é a pergunta do seu livro, aqui que você faz no final. Hum, Gente, eu não consegui ouvir. Tava fazendo um barulho enorme lá fora. Eu espero que não esteja fazendo aqui também. Não, Mas, não, por aqui não favor. tá. A tristeza vem de fora ou vem de dentro? Você Ah, achou a resposta? pois é. Eu também me pergunto isso ainda, se a tristeza vem de fora ou vem de dentro. Eu acho que as duas coisas, os dois movimentos podem acontecer, sabe? Eu acho que tem vezes que ela vem de dentro, né, de você, né? E tem tristezas que elas vêm de fora mesmo, né? Porque pode vir de chateação, pode vir de gente que simplesmente te magoa, sabe? Que te faz mal. Porque nem tudo é você que está se fazendo mal, né? Aliás, essa é uma coisa que eu bato muito de frente, assim, que eu acho muito ruim, né? Que é essa ideia de que, ai, como se você fosse responsável por todas as coisas que acontecem contra você. Não, você não é. A Hum, gente é interdependente, né? Então, assim, nós provocamos coisas boas e ruins sobre as outras pessoas, às vezes sem intenções. Às vezes até as coisas ruins que a gente provoca nos outros é sem intenção. A gente não tem a menor noção e a gente provoca um monte de coisa ruim nas outras pessoas. A gente também tem noção disso, sabe? Assim, que eu posso ser sim. o vilão de uma outra pessoa, né? E Uhum, aí, quando eu sou o vilão de uma outra pessoa, eu posso estar provocando um sofrimento para aquela pessoa que pode ser uma dor muito forte, né? E essa tristeza vai vir, obviamente, de fora, porque sou eu que estou provocando aquela dor naquela pessoa, né? Mas às vezes não. Às vezes realmente vem daqui, né? Às vezes sou eu sim. que estou entendendo mal o que está acontecendo, sou eu que estou interpretando mal. Às vezes é aquele gatilho que eu já tenho lá, que não está bem trabalhado, que está precisando ir para terapia, e aí simplesmente a pessoa fala um negócio, eu já ai, fico desesperado, Sim. né? Encaro assim como se tivesse sido, né, jogado na lama e não aconteceu nada daquilo, né? Mas aí é uma questão sua, né? Agora, o que que Uhum. é? Fica sempre a pergunta, né? Isso está vindo de dentro ou está vindo de fora, né? Saber de onde está vindo, eu acho que é o negócio que a gente precisa saber. Olha, só essa resposta já dá um livro, hein, Thiago? Você deveria pensar. Gente, o Thiago, além de escritor, ele também é artista visual. E nós separamos algumas obras do Thiago para mostrar aqui. Gui, não, põe a estipação, aquela primeira. Tem, lembra dela? Isso. Então, essa obra que é a estipação, que eu amei, eu achei ela impactante, maravilhosa, e tá atrás de você aí, né? O original, né? É, É ela que tá aqui. aí, né? Fala um pouquinho dela para nós, Thiago, da composição, inspiração, etc. E fala um Bom, essa pouquinho obra, da. Não, desculpa, Thiago. E fala um pouquinho do seu trabalho como artista plástico também. sim, sim, sim. Bom, o meu trabalho, eu parto do meu cotidiano, né? Eu faço as obras a partir daquilo que está à minha volta, do que está acontecendo, né? Uhum, Comigo. Então, assim, eu misturo aquilo, como eu estava comentando, né? Aquilo que está no meu mundo real com o que está no meu mundo virtual. Eu pego aquilo tudo, né? Que é o que está me impactando e coloco na tela. E aí essas imagens, né? Ao invés de fazer colagens, né? Que seria uma possibilidade, né? De técnica, eu vou, ao invés da colagem, eu vou desconstruindo aquelas imagens. Eu vou desconstruindo, mas eu vou deixando alguns vestígios. Eu gosto muito de pensar como um arqueólogo, sabe? Assim, tanto eu, arqueólogo, como pensar em quem vai ver como um arqueólogo, sabe? Que essa pessoa vai olhar e ela vai buscar os vestígios e aí ela vai ali descobrindo umas coisas e tal. Isso aqui saiu, pode ter saído
daquilo e tal, não sei o quê, ao mesmo tempo pensar no todo, pensar no macro, pensar na imagem que foi criada, né? Porque, Uhum. no final, eu começo a pensar na imagem total, porque o meu objetivo é criar uma nova imagem, né? Essa, por exemplo, ela aconteceu durante a pandemia, né? A gente estava em isolamento social, né? Só notícia de mortes, né? Milhares de mortos todos os dias, né? Então, assim, era um horror, né? Tinha toda uma questão de como a condução do governo na época estava agindo para que aquilo dali acontecesse, então o governo estava piorando a situação, né? Era um governo que no final de tudo estava conduzindo para que a gente não tivesse vacina, né? Tem Uhum. questões aí quanto até de estar recebendo, de estar cobrando dinheiro para poder colocar a vacina para as pessoas, né? Jogando para a população que vai virar jacaré se tomar vacina, Sei, enfim, sei. É, aquele uma horror todo barbárie. que eu acho que Aquele todo horror. mundo que está aqui tem memória para lembrar, né? Uhum. Pois assim, então assim, era isso que tinha, né? Então você pode ver aí na imagem, né, que tem É, né, isso. tem essa figura aí no meio que está ali despejando ali dejetos aí, né? É Isso um vem de um vômito, meme. né? E ao mesmo tempo eu achei engraçado que no final de tudo ficou bonito. Ficou lindo. Não, sem Pois brincadeira, é, esse trabalho é lindo. porque é um horror tão grande, mas que ficou tão bonito, plasticamente falando, sabe? Por Uhum. isso que eu dei o nome de Borboletas Além do Jardim, sabe? O nome, ironicamente, porque foi uma forma, assim, de procurar um jeito de sobreviver, sabe? Aquilo tudo. Então, eu misturei um meme, que foi um meme que estava circulando muito naquela época, que era a figura do presidente despejando esgoto, né? E eu usei imagens que saíram na mídia na época, que foram imagens criadas pelos cientistas, a partir do contato com o coronavírus, né? Então foram feitas imagens pensando ali de como seriam as cores, inclusive, e tal, né? E foram imaginadas as Uhum. cores, obviamente, mas eu também fui trabalhando as cores, e então as cores nem são as cores que estavam lá, né, no material científico, né? Eu fui trabalhando as cores e fui fazendo isso, e isso foi esse resultado aqui que vocês podem ver. Ó, estou colocando tudo errado. Isso. É errado, né? Aqui, Thiago, Isso, aqui. isso. E, bom, essa obra, primeiro ela foi exposta com 1,80 m e eu coloquei ela no chão, porque eu expus essa obra em 2022. A gente ainda estava sob aquele governo, né? Sim. Eu falei assim, eu não vou colocar isso na parede. Eu não aceito colocar na parede esse trabalho. Conversei com o curador na época, o curador veio, trouxe essa alternativa. Ele falou assim, então, ele tinha sugerido até colocar no teto e tal, depois ele falou assim, eu falei assim, no teto não vai funcionar. Aí ele falou, então vou botar no chão. Eu falei, no chão funciona. Então as pessoas dançaram, a gente dançou, a gente comeu, sabe, a gente fez jantar ali, sabe, a gente pulou bastante, a gente fez de tudo por cima da obra, sabe, pisou Uhum. bastante, sabe, assim. Então, nós fizemos durante todo o tempo de exposição, era uma exposição individual que eu estava fazendo, chamava Influxo, que foi aqui no Rio de Janeiro, foi em Santa Teresa, numa galeria chamada Biblioteca. E aí, depois de tudo isso, quando foi no dia final da exposição, a gente fez um momento que foi uma performance em que eu peguei uma faca, tem isso documentado, inclusive tem lá no Instagram.
Eu peguei uma faca e aí eu comecei, porque era material adesivo sobre o chão, né? Eu peguei uma faca e fui cortando o trabalho. E aí eu fui distribuindo para as pessoas pedaços da obra. E também fui Uhum. convidando as pessoas a cortarem seus pedaços. Então, as pessoas foram cortando. Teve gente que fez assim, um desenho mesmo, sabe? Assim, cortou um desenho bem específico e tal, e levou para casa, sabe? Assim, foi uma festa. Foi muito bom, assim. Foi um momento assim que a gente se sentiu que estava extirpando, sabe? Veio inclusive esse nome de sugestão durante ali o que a gente estava conversando e tal, veio de uma jornalista amiga minha, Alessandra Pereira. E aí foi o momento da extirpação. A gente ainda estava no final, foi no dia 17, que tinha sido Uhum. o número dele enquanto candidato na Isso. eleição em que ele foi eleito, né? Aham. Enfim, então tudo fluiu dessa forma, assim, até que chegou um momento em que a gente teve a coisa aconteceu, né? Enfim, estamos aí e aí voltamos para a conversa inicial, né? Em que as coisas estão acontecendo num tempo diferente de como a gente queria que acontecesse, mas é o tempo jurídico que a gente precisa esperar, enfim, né? As coisas não vão acontecer, obviamente, como foi na Lava Jato, até porque as coisas precisam É, acontecer dentro da ordem legal, né? da ordem, legal, exato. Tiago, você está fazendo um enorme sucesso aqui no chat, o pessoal amando você. Tem Que um monte de bom. amigo seu aqui, tem um monte de amigos e amigas. Seu Beijo fã-clube para está todos. presente aqui, pessoal. Teve superchat da Sol e Lua, que disse: Olá, Marcelo, encantada com a entrevista de hoje. A arte faz muito bem à alma, faz mesmo. Vamos ver as outras obras, Gui. Vamos colocar na tela as outras que nós separamos. Temos esta. Se você quiser falar, Thiago, explicar o que é Sim, cada uma. essa obra se chama Tá. No Dia em que Você Me Visitou. Essa obra, inclusive, ela tem esse nome porque ela veio de uma visita que eu recebi da Anisete Uhum. Sampaio, que é a minha mestra. Inclusive, eu fiz um documentário sobre ela. É um Isso. documentário que a gente ganhou, inclusive, o prêmio de melhor documentário em curta-metragem num festival de cinema no Chile. Quem tem essa obra ela já é de uma colecionadora, é a Cristina César, que é uma escritora também, Uhum. está lá em São Paulo esse trabalho. E esse nome veio porque a Anisete Sampaio, ela viu essa obra, eu mostrei para a Anisete, e aí eu falei assim, olha, Anisete, eu estou pintando e tal, e porque eu fui mostrar para ela que eu estava voltando a pintar, né? Tinha parado de pintar Uhum. por algum tempo, justamente porque eu Sim. não conseguia, porque o trabalho não me permitia na época. E aí ela foi e falou assim: amigo, tá pronto, não pinta mais nada não, não pinta mais nada não, não faz mais nada não. E aí eu falei assim, é verdade, não tem mais nada para fazer nesse trabalho. Por isso que eu dei o nome de No Ah, Dia em que Você Me Visitou. que ótimo. Coloca a próxima aqui, por favor. Essa daí, que é viva, né? Que Sim, esse chama. trabalho, Pode falar, Thiago. esse trabalho ele é feito todo, né? Ele é de uma outra fase minha, né? É todo em técnica Uhum. mista. Então assim, é muito presente muita textura, outros materiais. Eu não uso só tinta, né? Quando eu pinto diretamente na tela, eu não Uhum. uso só a tinta. Desde o início, isso foi uma coisa que a Anisete me trouxe, né? Porque eu comecei a pintar com ela quando eu tinha 19 anos. Sim. Anisete falou assim: olha, traz o que vocês quiserem e tal. A princípio era uma aula coletiva e tal. Ela falou assim: olha, traz o que vocês quiserem, e pode ser papelão, você pode pintar nisso, naquilo e tal, não sei o quê. Então, assim, ela desde o início já me abriu muito para que eu não ficasse somente na tinta, né? Então, Uhum. desde o início eu fiquei muito atento a usar outros materiais. Então, eu uso saco plástico, embalagem de fast food, enfim, celular também, sapatos. Eu não sei se você vai Uhum. mostrar o dos sapatos, enfim, mas Ai, não tem. sei se eu peguei os sapatos. Não sei. Mas tá, continua, desculpa, continua.
Os sapatos são de uma série que se chama Chamada Encaminhada. Uhum. Pode colocar a próxima, Gui. Tem mais uma, né? Isso, acho que tem mais essa. Quer falar sobre essa, Thiago? Esse foi o que a gente falou no dia em que você me visitou, que foi a história com a Anisete. Uhum. Ah, então pode seguir adiante, Gui. Não tem mais? Acabou, então. Foram essas, então. E também vai. Tiago, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Gente, vocês acompanharam a conversa. Agora, por favor, vocês vão comprar o livro do Tiago, Mal Secreto. Tudo isso, né, que nós conversamos aqui, tá presente nesse livro, que é maravilhoso. Parabéns, viu, Thiago? Eu amei esse livro. Me lembrou muito uma escritora que eu amo, que é Clarice Lispector, esse Mercúrio. Minha vizinha. Ah, é? Ah, É, você também tem esse a livro, né? Clarice, Você ela morava fala. na Gustavo Sampaio, na mesma rua que eu, assim, na quadra seguinte, assim. É, Foi você o, comenta. eu falo sobre isso Mas no livro. eu gosto desse mergulho em si, né? Que fala, eu, assim, eu dou aula também, eu sempre comento com os mais jovens, né? Vocês precisam olhar para si, né? Eu acho que a gente vive um momento que pratica pouco isso, né? E incentiva pouco esse olhar para si, né? Você olhar para si, né? A gente está muito para fora, muito olhando a vida do outro. Não sei, essa é uma leitura minha. Não sei se você concorda. É, eu acho que sim, eu acho que você tem razão. Acho que a gente está muito. A gente não está olhando para si, né? A gente está assim, está se mostrando. A gente está se mostrando muito, sem se Uhum. olhar, sabe? Assim. É, isso, é E um se mostrar sem se olhar, né? só o se mostrar. E aí parece que a gente está olhando para si, né? Porque a gente está parecendo tanto, né? Aham. Mas não, assim, e aí é um baita engano, e eu acho que isso acaba produzindo justamente essas bizarrices aí, de você se enganar, de você acabar vivendo uma vida que não é sua, viver uma fake news sobre você. Excelente, é isso, é isso. Bom, então, Tiago, muito obrigado pela presença. Gente, Mal Secreto, Tiago Prado. Tá em qualquer site, né, Tiago? De livraria. As pessoas Sim, acham em qualquer encontra nas lugar. livrarias, encontra na Amazon, pode comprar também comigo, pode comprar na editora. Enfim, às vezes eu faço Tá. campanhas também. A gente O fez uma seu campanha arroba é IAM arroba Tiago Prado. IAM Thiago Prado. Então, gente, IAM de vamos IAM, lá. né, em inglês. Quem for IAM do Thiago Prado. Rio, quem for do Rio vai comprar um livro, um café com o Tiago, mandar uma mensagem. Então, Podemos. a louca. Mal Secreto. Parabéns, Tiago. Muito obrigado. Amei a conversa. Espero que você tenha gostado também. Obrigado. Foi maravilhoso estar aqui com você, viu? Muito obrigado mais uma vez. Então tá. Um beijo. Tchau, tchau, Beijo. Beijo a Tiago. todos que estavam assistindo a gente também, tá? Obrigado, gente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da conversa com o Thiago, maravilhoso. Estou reforçando, Mal Secreto é o livro dele, tá em qualquer livraria. Gente, vocês vão adorar, vocês viram que ele é maravilhoso. E agradeço, né, pelos comentários, que vocês gostaram. Então, gente, um beijo, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.